Olá, pessoas! Prazer, meu nome é Felipe, eu sou um dos professores de Física aqui do Pré-Veste EAD e eu queria apresentar para vocês como é que funciona mais ou menos o nosso curso de Física, quais os conteúdos que a gente vai trabalhar aqui e inclusive quais os principais conteúdos para tu dar uma ênfase assim para se preparar, por exemplo, para o Enem. O nosso curso, na verdade, ele é bem estruturado assim, no sentido de tentar dar uma visão geral de toda a física do ensino médio e, claro, um pouquinho mais, que infelizmente, como a gente sabe, as provas às vezes vão um pouquinho além do que a gente costuma ver na sala de aula do colégio, e tal, em função de tempo e uma série de fatores. Nosso curso é dividido basicamente em 5 grandes áreas. A gente tem a parte de física básica. Essa parte aqui de física básica, que vão ser uma das primeiras aulas que vocês vão acompanhar por aqui, ela, na verdade, dificilmente existem questões diretamente sobre isso. Por exemplo, a parte de física básica aborda trabalhar com unidades, vetores, e embora não tenha questões diretamente sobre isso, isso aqui são ferramentas que tu vai usar nos outros conteúdos. Vocês podem pensar que isso são as ferramentas para o teu cinto de utilidades do Batman, digamos assim. Então aqui a gente vai aprender a trabalhar com notação científica, unidades, somas de vetores, coisas que vão ser importantes para desenvolver os outros conteúdos. Daí, entrando na parte de conteúdos propriamente dito, uma das primeiras coisas que a gente trabalha é a parte de mecânica. A mecânica é um dos assuntos mais amplos de toda a física e, na verdade, qualquer vestibular que vocês conseguirem pensar, Enem, vestibular de particular, vestibular tradicional de federal, qualquer vestibular que vocês conseguirem pensar que apareça física, vai ter pelo menos uma questão de mecânica. Isso é uma das partes mais antigas da física e também uma das partes mais importantes. Ela mesma serve de base para o resto. Daí, a mecânica em si se divide em algumas áreas. A gente começa falando da cinemática. O prefixo cine quer dizer movimento. Por isso que, por exemplo, a energia de movimento é energia cinética, aquele lugar das imagenzinhas em movimento é o cinema. Então, a cinemática é a parte da mecânica que descreve os movimentos. Mecânica, basicamente, lida com movimentos. Daí, depois, a gente entra na dinâmica, que é a parte da mecânica que tenta analisar as causas dos movimentos. É aquela coisa de... A cinemática é basicamente MRU, MRV, não sei o que ver. Daí, depois, quando a gente entra na dinâmica, a gente começa a entrar nas leis de Newton, a estudar forças, as causas por trás desses movimentos. Daí, a gente passa também por toda aquela análise, mais para o fim do ano, a gente vai chegar no mundo maravilhoso da energia, do trabalho, que é um dos grandes fortes da prova do Enem, e, de novo, de qualquer prova que tenha física, vai ter alguma questão sobre isso aqui. Em paralelo, a gente trabalha também a parte da eletricidade. A eletricidade se divide em 3 grandes áreas também. Existe a parte da eletricidade, da eletrostática, que é aquela coisa de campos elétricos e cargas elétricas, que basicamente lida com cargas elétricas em equilíbrio. A nível de Enem, por exemplo, essa parte de eletrostática não costuma aparecer tanto assim, mas ela serve de base também para os conteúdos que vêm depois. Logo depois da eletrostática, dentro da eletricidade, a gente entra na eletrodinâmica, no mundo maravilhoso dos circuitos elétricos. A eletrodinâmica também é um dos assuntos que mais aparecem no Enem, tá? Todo ano no Enem, tu vai abrir a prova e vai ter pelo menos um circuitinho na tua frente. Daí a gente trabalha bastante da parte de resistores, fontes de energia, aplicações de circuitos. O Enem puxa muito isso. Uma das habilidades que o Enem cobra de ti é saber relacionar as matérias, digamos assim, os conteúdos que tu vê nas ciências naturais com o teu dia a dia. E essa parte de consumo consciente de energia também é muito importante. E a gente vai eventualmente trabalhar isso. Daí depois dessa parte de circuitos, mais lá para o fim do ano, a gente vai chegar no eletromagnetismo, que é basicamente relacionar os fenômenos elétricos com os fenômenos magnéticos. A gente vai ver qual que é a relação que existe entre um ímã e uma corrente elétrica, por exemplo. Essa parte de eletromagnetismo é muito importante para entender como que a gente faz para gerar energia. Como é que funciona, por exemplo, uma usina hidrelétrica, como é que funciona uma usina nuclear. E daí a gente trabalha um pouquinho também sobre as vantagens e desvantagens de cada um desses sistemas. Quais as vantagens de uma usina nuclear? Quais as desvantagens de uma usina nuclear? Qual a interferência disso na sociedade como um todo? De novo, uma das habilidades que o Enem cobra de ti é saber relacionar os teus conteúdos com o dia a dia. E, inclusive, voltando aqui um pouquinho para a física básica, a primeiríssima habilidade que o Enem exige de ti é saber relacionar o vocabulário das ciências naturais
Porque, por exemplo, existem muitas palavras que a gente usa em física, por exemplo, com um sentido diferente do que o que a gente usa no dia a dia. E essa parte de física básica é essencial para tu entender também parte do vocabulário que a gente vai usar nas outras disciplinas, que é uma das coisas também que o Enem tenta cobrar de ti. Além dessa parte de mecânica e eletricidade, depois a gente entra na parte de ondulatória e ótica. Isso aqui, nos últimos anos, tem sido um dos conteúdos que mais caiu na prova do Enem. Se tu pegar, por exemplo, o Enem do ano passado, do ano retrasado, o maior número de questões da parte de física estava dentro dessa parte de ondulatória e ótica. Existem habilidades específicas do Enem só para tu saber relacionar fenômenos ondulatórios, suas aplicações, suas consequências e também a parte de ótica. Isso aqui tem muitas aplicações no dia a dia. E não costumam ser questões de cálculo, tá? Costumam ser questões conceituais. Então, quem tem problemas com matemática, que tem aquela coisa de, eu vou mal em física que eu não sei fazer conta. Essas questões, a prova de física do Enem, embora tenha realmente algumas questões com os cálculos chatinhos, tem tido também bastante questões conceituais. São questões muito boas para tu garantir um pontinho. Então, se tu não sabe por onde começar a estudar para Enem, tu tem bastante dificuldade, eu recomendo começar por aqui. Ondulatória é uma matéria relativamente fácil, a gente vai trabalhar ela agora a partir da metade do ano, é uma matéria relativamente fácil e ela aparece bastante. Então é tudo que tu pode querer para tua vida. A parte de ótica, essa parte de espelhos, lentes e suas aplicações, isso aqui puxa um pouquinho para a biologia também. Aquela parte de defeitos de visão, miopia, hipermetropia. Então a gente começa trabalhando isso aqui com espelhos e fenômenos envolvendo a luz, para depois estudar as características das ondas como a luz, que é a parte de ondulatória. E outro assunto que a gente vê é o mundo maravilhoso da termologia, essa coisa de física térmica. Entender o que acontece quando um objeto esquenta ou esfria, qual a energia necessária para um objeto esquentar e esfriar. Isso aqui, de novo, tem várias aplicações no cotidiano. Tu pode puxar para, por exemplo, questões que relacionam com querer misturar água quente com água fria, que temperatura que vai ficar. Então, um dos primeiros assuntos que a gente trabalha também é como medir temperaturas, o que significa a temperatura, para depois passar para, quando um objeto esquenta ou esfria, ou seja, quando ele aumenta ou diminui de temperatura, quanto de energia eu preciso para fazer isso? Daí, mais adiante, a gente vai aplicar isso para processos que também têm uma relação muito prática com o teu dia a dia. Essa parte da matéria aqui começou a ser desenvolvida a fundo ali na época da Revolução Industrial, quando inventaram a máquina a vapor. A ideia de que, por exemplo, eu vou queimar um monte de carvão para produzir calor, para ferver água, que daí esse vapor de água pode empurrar alguma coisa. Quando esse tipo de invento começou a surgir, tu pode se perguntar, tá, mas dessa energia que eu produzi queimando o carvão, quanto que eu realmente consigo aproveitar para transformar isso num movimento de uma locomotiva, por exemplo? Daí que a gente entra na termodinâmica, que é um dos últimos assuntos que a gente vai ver na parte de termologia, e que tem aplicações com o rendimento, por exemplo, de máquinas. Saber que é impossível tu construir uma máquina que aproveita 100% da energia também é uma coisa onde o Enem já bateu várias vezes, assim, e que é importante. Então, esses aqui seriam, digamos assim, as grandes áreas que a gente vai trabalhar. E se tu pegar o Enem, desde que a prova mudou um pouquinho de estilo ali em 2009, até o Enem do ano passado, contando todas as aplicações, primeira aplicação, segunda aplicação, Enem dos presidiários, Enem do colégio que teve enchente, os conteúdos que mais têm aparecido no Enem são justamente a parte de mecânica, que aparece bastante. Dentro de eletricidade, o Enem tem um fraco pela parte de circuitos e um pouquinho da parte de eletromagnetismo. Mas com certeza tu vai ver pelo menos um circuito na tua frente na prova do Enem. Todo ano aparece. A parte de ondulatória, como eu comentei, nos últimos anos é o que mais tem aparecido. E, de novo, é um conteúdo com questões que costumam ser mais conceituais. Então, para quem tem dificuldade com conta, eu recomendo dar uma olhada nesse conteúdo. É fácil e aparece bastante. A parte de termologia vem em seguida. Tanto aquelas questões do que a gente chama de calorimetria, a fórmula de calor sensível, calor latente, quanto essa parte de rendimento, a parte de aplicação de gases e máquinas térmicas, costuma aparecer um pouquinho. E, por fim, outra das ênfases da prova do Enem é a parte de ótica. Espelhos, lentes e suas aplicações. Mas, de novo, uma das coisas mais importantes que o Enem cobra, que está por trás de tudo isso, é saber que a física, na verdade, é uma construção humana. Vocês têm que entender que a física, basicamente, é uma ferramenta que a gente usa para descrever a natureza em volta de nós. Então, queria convidar vocês a conhecer mais um pouquinho do nosso curso, ver a nossa proposta.
Espero que vocês gostem, estamos à disposição e até a próxima.